Graça e paz, meus queridos, como vocês estão? Sou eu, Pastor Raul, e venho trazer mais uma lição do nosso catecismo. Isso mesmo, do Catecismo Maior de Westminster, que nós havíamos parado e finalmente estamos de volta. Olha, eu vou fazer de tudo para não parar mais de fazer a série do catecismo para vocês. Podem ficar sossegados, porque eu sei que tem muitos irmãos que acompanham a nossa série do catecismo, os nossos ensinos a respeito dos símbolos de fé. E nós vamos ver catecismos, os catecismos reformados, os catecismos o quê? Cristãos, as confissões de fé cristãs. Por quê? Porque as pessoas acham que catecismo, eucaristia, catecúmeno, que isso daí é tudo termo católico, que credo. O que é o credo apostólico? É uma oração que os católicos fazem. Não. Na realidade, credos, confissões são instrumentos que servem, primeiro, as confissões de fé. É a confissão de fé da sua igreja, onde a sua igreja coloca o que ela acredita, porque ela acredita na Bíblia. Então ela te dá um resumo do que é a Bíblia, do que é Deus e o que ela acredita. Isso é muito importante para nós cristãos. Confissões de fé não têm o mesmo peso da Bíblia, mas você vai ver que confissões de fé bíblicas têm muito a nos ensinar. Os credos são resumos do Evangelho. Se você pegar os credos e ver de acordo com a Bíblia, você vai ver que eles expressam exatamente aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, são ferramentas maravilhosas. E o catecismo é um sistema de ensino das doutrinas cristãs. Porque a Bíblia ela é escrita no quê? Ela é escrita na ordem canônica, ela não é escrita na ordem em que as coisas aconteceram, em que os acontecimentos chegaram, não é? Então, se ela não nos traz isso, se a Bíblia ela não é assim, os catecismos nos ajudam a aprender as doutrinas cristãs, a aprender a Bíblia. E catecismo é um sistema de perguntas, respostas e o quê? Referências bíblicas. Ou seja, catecismo sem referência bíblica, você vai ter um pouco de trabalho, porque só são válidos catecismos que são escravos, que estão abaixo da única razão de fé e prática. Tá bom? Então, esse catecismo vale. E nós estamos vendo o Catecismo Maior de Westminster, que é um dos símbolos das igrejas reformadas. E hoje nós vamos ver a pergunta de número 52. Vamos lá para a tela do Logos. Bom, aqui está. Antes nós vamos ver a pergunta 51, vamos dar uma lembrada dela, porque a pergunta 52 tem tudo a ver com ela. Qual é o estado de exaltação de Cristo? Qual o estado de exaltação de Cristo? Compreende na sua ressurreição, ascensão, o estar sentado à destra do Pai e a sua segunda vinda para julgar o mundo, certo? E aí a gente vem para a pergunta 52, porque nós vamos... A pergunta 52, ela esmiuça a pergunta 51. Pergunta 52. Como Cristo foi exaltado na sua ressurreição? Como que ele foi exaltado na ressurreição? Resposta: Cristo foi exaltado na sua ressurreição em não ter visto a corrupção na morte, pela qual não era possível que ele fosse retido. A morte não tinha poder sobre o nosso Jesus. A morte não tinha poder sobre ele, mas para levar os nossos pecados ele foi ao túmulo, ele realmente morreu. Então não é que Cristo ele foi para o túmulo vivo e ressuscitou, como alguém fala, e se levantou dizendo que ressuscitou. Não, Jesus realmente faleceu, realmente ele foi para o túmulo, tá bom? E ele foi exaltado na ressurreição porque quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou como um zumbi do The Walking Dead em decomposição ou como um vampiro, aquela coisa pálida em decomposição. Não, ele ressuscitou em um corpo glorificado, o mesmo corpo que ele tinha, só que glorificado, só que engrandecido. Olha que coisa maravilhosa, tá? E nós ressuscitaremos também num corpo glorificado. Qual a base bíblica que trata dessa primeira parte? Porque lembra que eu falei para vocês, catecismo, você só deve levar a sério o quê? Com as referências bíblicas. Você tem que estudar o catecismo com a Bíblia do lado e ir tirando a prova na escritura, como todo ensino teológico. Então vamos lá, ó. Atos 2:24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível ele retido pela morte. A morte não tinha como ter poder sobre Cristo, porque Cristo é Deus. Cristo está acima, além da morte. Tem mais uma referência bíblica aqui pra gente, ó. Salmos 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção.
Ó, Atos 13:35 também trata disso. Ó. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. E o mesmo corpo em que sofrera com as suas propriedades essenciais, sem a mortalidade e outras enfermidades comuns a essa vida. O que é o tendo-se realmente unido à sua alma? Olha só que interessante, ele ressuscitou, ele não pôde ser escravo, ser retido pela morte, não viu a decomposição, a destruição, a corrupção. E aí no mesmo corpo, ele ressuscitou no mesmo corpo, mas um corpo glorificado. O que é o corpo glorificado? Não é um corpo de luzinha cheia de LED, né? Que parece uma tocha. Não, não é nada disso. É um corpo livre da corrupção. Livre do quê? Livre da doença, livre da fome, livre de determinadas necessidades. Cristo não tinha mais a necessidade de comer. Ele poderia comer para lhe dar prazer, mas ele não tinha mais a necessidade de comer, não tinha mais a necessidade do ar, ele não tinha mais necessidade. Isso é o corpo glorificado. E o mesmo corpo em que sofrera com as suas propriedades essenciais. Ou seja, o mesmo corpo completo. Corpo, ó, carne e osso. Então não existe isso de que Jesus ressuscitou em espírito. Isso é uma mentira. Ele ressuscitou mesmo a carne. Ó. Um corpo, o mesmo corpo com o que sofrera. Com o quê? Com o que morreu na cruz. Com as suas propriedades essenciais. Vamos ver a base bíblica aqui, ó. Lucas 24, verso 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Não é o espírito que ressuscitou, como dizem, mas é corpo, alma, corpo, carne, completo, tá? E aí vem, ó. Sem a mortalidade e outras enfermidades comuns a esta vida. Ou seja, um corpo perfeito, sem mortalidade, que não tinha as mesmas necessidades do que nós, tá bom? Tendo-se realmente unido à sua alma. Ou seja, um corpo com propriedades essenciais e em corpo e alma, né? Vamos lá, ó. Romanos 6, 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, tá? Vamos ver, tem mais referência bíblica aqui pra gente. Apocalipse 1, 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Tem mais, vamos lá. Então ele ressuscitou. Primeiro, ele venceu a morte, não viu corrupção, tá? Não viu corrupção. Segundo, ele ressuscitou num corpo glorificado, que é um corpo imortal, que não ficava mais doente, que não sentia mais fome. Ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia pelo seu próprio poder. Ó. Base bíblica, João 2,19. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Ele está falando da morte e ressurreição dele, não da destruição do templo. E por essa ressurreição declarou-se Filho de Deus. Vamos ver, base bíblica. Cristo, Filho de Deus, que está sentado no trono, lembra? Romanos 1/4. E foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição de quem? Dos mortos. Por haver satisfeito a justiça divina. Ó, Romanos 8, 33 e 34. Ó. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É Cristo que satisfez a justiça divina, morrendo em nosso lugar. Ter vencido a morte e aquele que tinha poder sobre ela. Olha só, Hebreus 2,14. Ele venceu a morte e aquele que tinha poder sobre a morte. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Tá? Então ele venceu o diabo na cruz. E ser o Senhor dos vivos e dos mortos, Romanos 14, 9. Ó. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Tudo isso fez ele na sua capacidade representativa, 1 Coríntios
15, 21, 22. Ó. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão, todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, por um veio o pecado, por um veio a salvação, que é Cristo, como representante. Ele ressuscitou na sua capacidade representativa, como cabeça de sua igreja. Efésios 1, 22, 23. Ó. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. O catolicismo usa Cristo ser o cabeça da igreja e a igreja ser o corpo de Cristo, dizendo que a igreja é Cristo e a igreja tem a autoridade de Cristo. Isso é um erro. Aqui ela está mostrando que Cristo é o cabeça da igreja por dirigir a igreja que é sua serva, a sua esposa, que é temente a ele, tá bem? Então é nesse aspecto. Não de que a igreja tem poder, não. Para a justificação, Romanos 4, 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E vivificação dela na graça, Efésios 2, 5 e 6. Ó. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Apoio contra os inimigos. 1 Coríntios 15, 20. Vamos dar uma olhada em 15 e 20 aqui. Ó. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, quando ele, as primícias dos que dormem. E aí, para lhe assegurar a sua ressurreição dos mortos no último dia, que é o que nos traz toda esperança que eu já falei para vocês. Ó. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ressuscitaremos com ele. Então, fica a pergunta aqui. Vamos ler pela última vez a pergunta para a gente entender. Pergunta 52. Como Cristo foi exaltado na sua ressurreição? Cristo foi exaltado na sua ressurreição em não ter visto a corrupção na morte, pela qual não era possível que ele fosse retido, e o mesmo corpo em que sofrera com as suas propriedades essenciais, sem a mortalidade e outras enfermidades comuns a essa vida. Tendo-se realmente unido à sua alma, ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia pelo seu próprio poder. E por essa ressurreição declarou-se Filho de Deus, por haver satisfeito a justiça divina, ter vencido a morte e aquele que tinha poder sobre ela, e ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Tudo isso fez ele, na sua capacidade representativa, como cabeça de sua igreja, para a justificação e vivificação dela na graça, apoio contra os inimigos e para lhe assegurar a sua ressurreição dos mortos no último dia. Então essa foi a pergunta número 52. Espero que você tenha aprendido como eu aprendi quando fiz o meu curso de catecúmeno. Nós estudamos o catecismo menor, não esse catecismo. E eu espero que essa série do catecismo esteja abençoando vocês como está abençoando minha vida. Porque é muito gostoso fazer um programa desse, ensinar para você os símbolos de fé, que como vocês viram, tem tudo bonitinho, baseado na Escritura. Então, não deixe que ninguém te engane. Vem estudar com a gente o Catecismo Maior, o Catecismo Menor, Catecismo Nova Cidade, Catecismo de Heidelberg. Catecismo Nova Cidade, o Catecismo de Heidelberg já estão inteiros aqui no canal do Nascido de Novo. Vou pedir para o Aleph colocar, a playlist aqui para vocês assistirem, porque vale muito a pena. Então é isso. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe sua vida. Até a próxima, em nome de Jesus. Até a próxima lição, a pergunta 53 do Catecismo.